Alemanha. É um prazer estar aqui, tá? Eu quero agradecer a Cobra pelo convite, quero agradecer a presença de todos, de todas aqui. Já vi que tem família, então agradecer a minha família. Que legal, a gente está aqui nesse espaço promovido pela Cobra para conversar, para trocar experiências sobre a pandemia nas cidades brasileiras e as questões que são relativas a gênero, a classe, território, raça. Bom, eu atualmente sou pesquisadora visitante na Universidade Técnica de Berlim, faço doutorado sanduíche, sou financiada pela CAPES, Ministério da Educação brasileiro, e aqui na Alemanha, em Berlim, eu faço parte de um centro de pesquisa colaborativa que se chama SFB 1265, e esse centro de pesquisa ele está vinculado ao Instituto de Sociologia, a Fachgebiet Planungs- und Architektursoziologie. A minha tutora aqui é a Martina Löw, ela é socióloga do espaço, da arquitetura, e foi através desse centro de pesquisa que eu pude ser acolhida, né, com a minha pesquisa de doutorado. Então, eu acho que agora Paulo vai se apresentar e vai dar continuidade à apresentação. Obrigada. Olá, boa tarde, boa noite a quem nos acompanha da Europa, boa tarde a quem nos acompanha do Brasil. Eu me chamo Paulo Vitor Melo, eu sou jornalista, sou também professor e pesquisador, especialmente da área de políticas de comunicação e direitos humanos. Então, os temas de raça e classe, especialmente, são temas que eu tenho como objeto de pesquisa e tenho doutorado em comunicação, mestrado e doutorado na linha de políticas públicas de comunicação. Agradeço a UTA, agradeço a Cobra, as pessoas que integram, as redes que integram a Cobra. Acho que vai ser uma boa oportunidade de conversarmos sobre a situação do coronavírus aqui no Brasil. Aqui bom, já nos apresentamos, então como nós não temos vídeo, colocamos essas fotos para que vocês possam ter um entendimento melhor de quem está falando. Então, vamos lá. A primeira observação que nós queremos fazer é a de que o coronavírus, ele não criou a Covid-19, não criou nada novo no Brasil. O que nós temos de entendimento é que, na verdade, a Covid-19 aprofundou ou escancarou uma série de desigualdades que já marcam a estrutura social e econômica brasileira. Então, desigualdades que nós já temos desde o princípio do Brasil, desde a chegada portuguesa ao país. Essas desigualdades, elas apenas se acentuam com o coronavírus. Um exemplo é esse que eu coloco no vídeo, em que uma empresa privada destruiu uma lavoura do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e essa lavoura do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra era destinada a tudo que era produzido nessa lavoura era doado. Todos os alimentos eram doados para pessoas que, na pandemia, têm dificuldade no acesso à alimentação. Mas a empresa, esse caso aconteceu no Paraná, preferiu... Preferiu... Acho que tem outra pessoa... As pessoas só estão colocando... As suas meninas só colocaram Galdino.
Ana Campos, por favor, desliga o microfone. Obrigada. Esse é um exemplo que nós trazemos, nós vamos trazer outros ao longo aqui da conversa. E as desigualdades que nós selecionamos para trazer aqui são aquelas que, no nosso entendimento, são as principais da estrutura brasileira. Então, o primeiro, digamos, problema que nós temos com o coronavírus no Brasil, no que diz respeito às questões raciais e de classe, é a ausência ou insuficiência de dados sobre o componente racial. Para nós termos uma ideia, o Brasil ele tem 26 estados e o Distrito Federal, mas apenas 8 desses estados, apenas 8 governos estaduais registram nas vítimas da coronavírus qual era a raça daquela pessoa. Isso num cenário em que o Ministério da Saúde do Brasil tem uma portaria de 2017 que obriga o registro de todas as pessoas que passam pelo sistema de saúde, do preenchimento da raça e da cor dessas pessoas. Um outro dado que reforça essa insuficiência de dados ou uma incompatibilidade de dados é que o governo brasileiro, o governo federal, não tem dados oficiais confiáveis sobre quilombolas e indígenas. Então, aqui, por exemplo, esses dados, se nós olharmos essa curva com bolinhas pretas, aqui são registros de mortes de indígenas registrados pelos próprios povos indígenas. E em azul são as mortes de indígenas registradas pelo governo brasileiro. Então, já vemos aí uma diferença no registro dos próprios dados. O governo também não disponibiliza dados de contaminação em comunidades quilombolas. No caso dos indígenas, é uma diferença entre os dados. No caso dos quilombolas, não há um registro oficial do governo que determine onde e quais comunidades quilombolas estão com contaminação pelo coronavírus. E aqui é um levantamento das próprias comunidades, onde temos essas marcações em vermelho, são casos já de comunidades quilombolas contaminadas pelo coronavírus. Comunidades quilombolas são comunidades que se organizam a partir do marcador racial, ou seja, são comunidades que são descendentes de lutas contra o fim da escravidão. No dia 8 de julho, há uma semana, o governo federal sancionou uma lei, a Lei 14.021, em que essa lei ela é uma lei para assistência a povos e comunidades tradicionais durante a pandemia. Só que essa lei foi sancionada com alguns vetos, ou seja, o governo decidiu que algumas questões não eram obrigatórias. Por exemplo, o governo vetou a obrigatoriedade de fornecer água potável e materiais de higiene e limpeza, instalação de internet, distribuição de cestas básicas, tudo isso que o parlamento aprovou, o governo vetou na hora de sancionar a lei. Então, por exemplo, liberação de verba emergencial para a saúde indígena, ou obrigação de oferecer mais leitos hospitalares e de UTI, tudo isso foi vetado pelo governo para povos e comunidades tradicionais, dentre os quais aí os indígenas e também quilombolas, mas outros grupos também, como pescadores e pescadoras. Essa imagem, ela é a imagem
de um garimpo recente na região da Amazônia, na região do Xingu, em que há uma denúncia de vários garimpos que haviam sido abandonados no início dos anos 2000, estão sendo retomados sem qualquer fiscalização do governo. E as comunidades indígenas dessa região denunciam que há cerca de 20 mil garimpeiros trabalhando nesse momento lá. E isso tem, inclusive, impactado nos casos de contaminação por coronavírus naquela região. Mas a grande questão, quando se fala da incidência do coronavírus nos indígenas, por exemplo, não é necessariamente e somente a morte das pessoas, ou seja, a morte de um indígena ou outro. Mas o que tem acontecido é que muitos idosos indígenas estão morrendo pelo coronavírus, e isso tem colocado em risco línguas, celebrações, histórias indígenas que não estão registradas na cultura escrita e são transmitidas através da memória e da cultura oral, e isso tem sido colocado em risco a partir do coronavírus, com muitos idosos morrendo. Aqui, por exemplo, nós temos uma afirmação de um antropólogo e aqui a afirmação de uma liderança indígena. Uma universidade brasileira, a Universidade Federal de Pelotas, realizou uma pesquisa, ela se chama Evolução da Prevalência de Infecção por Covid-19 no Brasil. É considerada a maior pesquisa brasileira sobre o tema, tanto pela quantidade de pessoas envolvidas, quanto pela sua extensão territorial. Essa pesquisa ela foi realizada em 133 cidades. Ela envolveu entrevistas e testes do coronavírus. Foi feita em 3 fases. A primeira fase foi do dia 14 ao dia 21 de maio. A segunda fase foi do dia 4 ao dia 7 de junho. E a terceira fase foi do dia 21 ao dia 24 de junho. Ao todo, foram quase 90 mil pessoas entrevistadas e testadas. E quando se fez a separação das pessoas pelo critério cor e raça, identificou-se uma maior prevalência, uma maior ocorrência do coronavírus nas pessoas indígenas. Vocês vão observar que o número de pessoas indígenas testados é muito menor. Isso ocorreu porque esses testes aconteceram em áreas urbanas. Então, mesmo aqueles indígenas em áreas urbanas, eles têm um índice de prevalência do coronavírus muito maior, 5,4%. Um estudo realizado pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e pela Universidade Federal do Espírito Santo, aqui no Brasil, apontou que a etnia e a raça são o segundo fator de risco por coronavírus no Brasil, após a idade. Alguns dados aqui, por exemplo, da cidade de São Paulo, apontam que as pessoas de cor preta têm mais de 62% de chance a mais de morrer pelo coronavírus do que as pessoas brancas. E esse estudo da Universidade de Cambridge com a Universidade Federal do Espírito Santo apontou que esses dados não se devem a fatores biológicos, mas se devem a fatores sociais, a desigualdades econômicas, a condições de moradia, a acesso à água e saneamento, a condições de renda, de emprego, uma série de fatores sociais que colocam essas pessoas como mais vulneráveis ao coronavírus. Então, algumas vezes se afirma que o coronavírus ele
a Covid-19 é uma doença, digamos, que atinge a todo mundo. Obviamente que ela atinge a todo mundo, mas o caso brasileiro demonstra que ela atinge em outro nível, em uma outra escala, as populações mais vulneráveis. E aqui, antes de eu passar para a Roberta, o que nós chamamos de algumas vítimas indiretas do coronavírus. São pessoas que não morreram com a doença, mas morreram a partir de contextos que se evidenciam no momento do coronavírus. Então, por exemplo, esses três jovens negros do Rio de Janeiro, esses dois últimos morreram quando estavam acontecendo entregas de cestas básicas para apoio a pessoas em vulnerabilidade durante a pandemia, a partir de operações policiais. E esse daqui morreu dentro da sua casa, a partir também de uma operação policial, quando o pai e a mãe estavam trabalhando. Mesmo no contexto do coronavírus, o pai e a mãe estavam obrigados a trabalhar e ele estava dentro de casa. Ou seja, pede-se para que as pessoas protejam as suas vidas, que elas fiquem em casa, mas para algumas pessoas ficar em casa é também a possibilidade de morrer de uma outra forma. Aqui são algumas fotos, esse é o pai daquele primeiro garoto, no dia do enterro. Essa é a mãe daquele garoto também no dia do enterro. Então você vê as pessoas de máscara, porque de fato foi durante a pandemia. Outras vítimas indiretas que nós chamamos do coronavírus, ou seja, não são aquelas pessoas que morrem com a doença, mas essa moça daqui, ela se chama Mirtz, e ela teve o seu filho, Miguel, enquanto Mirtz, trabalhadora doméstica, estava passeando com o cachorro da patroa. Então, a patroa colocou, faleceu. Essa foto, ela mostra aí, ao meio nós temos a Socorro Freitas, desculpa, essa é a Socorro Freitas, essa é a Beatriz. Nessa foto, eles estão comemorando a aprovação da filha para entrar na universidade. Mas Socorro era trabalhadora doméstica e foi obrigada a ir trabalhar. Ela trabalhava em 4 casas ao mesmo tempo. Ela foi obrigada a trabalhar em 3, apenas uma das casas liberou Socorro. E o marido de Socorro, todos os dias, ia levar Socorro e buscar no trabalho. Os dois contraíram o coronavírus e os dois morreram, antes mesmo da filha entrar na universidade. Então, são essas algumas desigualdades que nós chamamos estruturais, no que diz respeito a alguns aspectos de raça, de classe, de gênero, e Roberta vai tratar agora mais das questões do espaço urbano. Obrigada, Paulo. Então, vamos dar seguimento aqui à apresentação. Eu acho que eu esqueci de falar, mas eu sou urbanista, então agora, os próximos slides, eu vou tentar retratar para vocês como é que, no espaço urbano, como é que nas cidades brasileiras, o vírus, ele se localiza, né, geograficamente, territorialmente, e como isso tem tudo a ver a uma segregação socioespacial histórica, movida a um modo de produção da cidade que está vinculada ao nosso sistema mesmo de produção capitalista, onde a cidade é tida como um objeto do mercado e, muitas vezes, o Estado, que é um dos agentes produtores do espaço urbano, é conivente com esse mercado que visa, muitas vezes,
o lucro, aspectos financeiros, econômicos, deixando a população, muita gente, né, excluída de serviços e excluída de equipamentos, ou, enfim, acessos a equipamentos urbanos vitais, né, para a vida na cidade. Bom, a gente está falando de um país com quase 210 milhões de habitantes. Então, assim, o Brasil, ele tem uma dimensão continental, né? E dentro desses 210 milhões de habitantes, isso é um dado do IBGE, cerca de 84% das pessoas vivem em área urbana. É muita gente. E claro que essas pessoas se organizam de forma diferente na cidade, elas têm acesso a serviços de forma diferente, e como o Paulo Vitor mostrou nos slides que ele apresentou, a gente vai ver que, a partir aqui desse primeiro slide, que muitas das pessoas que moram em condições precárias de habitação, de moradia, são as mais acometidas pelo coronavírus no Brasil, tá? Esse primeiro gráfico mostra, é um gráfico de 2019, mostra a proporção de domicílios em aglomerados subnormais, aglomerados informais, irregulares, por unidade de federação. Tá? Acho que o primeiro dá para ver aí, acho que Amazonas está no ranking 30%, depois segue Espírito Santo, Amapá, Pará. Deixa eu passar aqui o próximo slide. Bom, como eu falei anteriormente, a cidade ela é dividida, né? Então, como a cidade é dividida, é claro que certas pessoas têm acesso a alguns serviços e outras não. E esse slide aqui mostra como os aglomerados subnormais, as ocupações irregulares, elas estão distribuídas na cidade de forma que as pessoas que moram nesses lugares não têm acesso ao serviço de saúde, que é essencial para a vida urbana, né? Como a classe média, por exemplo, as elites nas cidades brasileiras. Foram mapeadas cerca de 39 mil estabelecimentos de atenção primária à saúde e outras 8,1 mil unidades de saúde, suporte, observação e internação. Nesse quesito, a gente vê o seguinte, que menos de 40, estão distantes de unidades de conservação, que seria 500 metros, apenas 41% da população. Já a distância dos aglomerados em relação à unidade de saúde com suporte para observação e internação, por exemplo, apenas entre 1 quilômetro e 2 quilômetros, cerca de 36% desses domicílios têm acesso a serviço de saúde dessa categoria. Esse slide aqui mostra também como esses aglomerados subnormais estão, né, em sua maioria, afastados, né, das unidades de saúde, com possibilidade de internação, com possibilidade de testagem pelo coronavírus, por exemplo. A São Paulo lidera aí, esses são números absolutos. Depois tem o Rio de Janeiro, Fortaleza, Belém, Recife, Manaus, Salvador é a 7ª, São Luís, Guarulhos, Brasília, e segue aqui. Opa, passando. Bom, esse terceiro slide, ele mostra uma estimativa de domicílios ocupados em aglomerados subnormais em 2019. Bom, as cidades com mais registros de mortes pela Covid-19 são também as cidades em que há maior quantidade de pessoas vivendo.
irregulares. Bom, de acordo com o registro feito, onde esse dado foi tratado, dia 8 de julho, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belém, Recife, Manaus, Salvador e São Luís são os locais com mais mortes confirmadas pela doença. Esse gráfico está mostrando aqui, Belém, 55, em azul, né, é o percentual de domicílios em aglomerados subnormais, em rosa é o total de domicílios em aglomerados subnormais. Belém lidera, Manaus, Salvador, São Luís. Bom, esse quadro aqui vai mostrar a letalidade do coronavírus nas capitais brasileiras. Quantas pessoas morrem mais e onde elas morrem mais, né? Não é, assim, coincidência que essas cidades, elas sejam as capitais com mais presença de ocupação irregular para fins de moradia, né? E com carência de serviços públicos essenciais. Eu estou falando de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de coleta e tratamento de resíduos sólidos urbanos. A gente está falando de serviços essenciais, né? Luz elétrica, pavimentação, drenagem pluvial. Então, essas cidades são as cidades que concentram maior número de ocupações irregulares e são cidades que lideram o ranking de letalidade por coronavírus no Brasil. Estou falando das capitais: Rio, Belém, Fortaleza, Recife, Manaus. Bom, esse gráfico é uma parte da pesquisa que o professor Paulo Virtor apresentou em algum slide dele, faz parte da pesquisa EpiCovid, né, feita pela Universidade Federal de Pelotas. Bom, ele mostra que nas regiões Norte e Nordeste, o percentual de pessoas negras com maior incidência do coronavírus é muito maior, porque enquanto que todo o Brasil, que tem 61% dos infectados são negros, no norte, porque a concentração da população negra é maior, esse número chega a 86%, e no nordeste, 82%. Deixa eu passar. Opa. Bom, esse gráfico, ele é super novo, a gente coletou de uma matéria, de um material que saiu recentemente numa mídia brasileira, e mostra como o coronavírus, ele atinge a população mesmo de forma diferente, de acordo, por exemplo, com o lugar que ela mora. Bom, eu estou falando de 2 distritos de São Paulo, tá? Uma que está em rosa se chama Brasilândia, e o que está num tom mais amarelo se chama Morumbi, tá? Eles ficam a mais ou menos 20 quilômetros de distância um do outro, um na zona sul e o outro na zona norte de São Paulo. Em comum, esses 2 distritos têm a origem. Ambos, eles surgiram de desmembramentos de sítios e chácaras na cidade de São Paulo, só que, a partir daí, a gente consegue visualizar no espaço como eles são diferentes, né? Como eles acessam, como a população acessa serviços diferentes, porque moram em lugares tão segregados, né? Bom, o Morumbi, ele chegou a ser um distrito com mais números de casos em São Paulo. Só que Brasilândia se concentraram o maior número de pessoas que morreram em decorrência ao coronavírus, tá? Bom, aqui tem mostrando aqui a idade média ao morrer, né? Esse primeiro aqui. Na Brasilândia, 60 anos, no Morumbi, 73 anos a média. Na Brasilândia, 50% da população é negra, e no Morumbi, 19,53%. Deixa eu passar mais uma vez.
Bom, dentro da mesma matéria, a gente tem esse outro gráfico aqui, que mostra os leitos hospitalares. Na Brasilândia, isso é a cada 1.000 habitantes, tá? Então, na Brasilândia, não chega nem a 1 leito por 1.000 habitantes. Enquanto no Morumbi, chega a 14,54% de leitos a cada 1.000 habitantes. Bom, com relação ao tempo de espera para consultas no clínico geral, na rede de saúde pública e privada, no município de São Paulo, bom, com relação à Brasilândia, as pessoas esperam até 62,46 dias para ter uma consulta com o clínico geral, enquanto no Morumbi, as pessoas esperam, não chega nem a esperar 2 dias, 1,71 dias para ter uma consulta com o médico. Essa matéria também é super nova, saiu recentemente na revista Carta Capital, e a chave dela, bom, é uma coisa assim, super significativa e simbólica. Diz assim: moradores do Morumbi querem construir muro para separar Parque Paraisópolis. Ou seja, a gente entende com essa matéria que as elites brasileiras, em geral, elas procuram não apenas o direito à cidade, mas elas procuram privilégios, elas procuram cerceamento da cidade em detrimento a uma outra fatia da população que está cerceada do seu direito à cidade, né? Deixa eu passar mais uma vez. Bom, aqui a gente já chega nos apontamentos finais, tá? Bom, para a gente construir toda essa reflexão, eu usei especificamente o Milton Santos, tá? Que é um geógrafo baiano, que infelizmente já faleceu no final da década de 90, e ele tratou sobre o espaço de uma forma muito, muito peculiar, e ele ficou mundialmente conhecido. O que é que o Milton Santos falava e o que é que o Milton Santos ensina para a gente com relação às desigualdades no espaço da cidade? Bom, a primeira coisa é que a gente tem que entender que a cidade é um lugar de centralidade, né? A cidade concentra e aglomera pessoas, recursos, decisões, né, serviços, mas a gente não pode esquecer que ela é uma obra coletiva, é uma obra histórica, ela não pode e não deve ser construída assim, eram Roberta, travou o seu produção. microfone. Entende que a cidade ela opera através de uma correlação de forças, né, de atores, a gente entende que esse espaço ele produz uma disputa, né, porque o território da cidade ele produz uma disputa por poder, né. Deixa eu passar, não, vou continuar aqui, bom. O que eu vou falar sobre o Henri Lefebvre e o David Harvey? Bom, o que o Henri Lefebvre traz para a gente, que é um sociólogo e filósofo francês, ensinou muito na década de 70, 80, no Brasil, os planejadores urbanos, arquitetos e urbanistas e movimentos sociais utilizaram muito esse termo direito à cidade, que é o direito que não está muito vinculado à questão jurídica,
tá? O direito à cidade, segundo Lefebvre, ele vai falar de um direito que está vinculado à oposição que a população, que os movimentos fazem, né, desafiando esses privilégios dos ricos e dos mais poderosos, né, no espaço urbano. E o Harvey, que também usa muito o direito à cidade, mas ele usa com uma tônica mais no sentido de que a cidade é um ser, coletivo, onde a gente precisa entender que todos têm direito à cidade, aos serviços, a ter uma vida digna, com qualidade, e permitir que a cidade se transforme de acordo com os nossos desejos, com o que a gente demanda para que a cidade seja melhor para seus habitantes de forma geral, não só para alguns. E a Martina Löw e o Hubert Knoblau, que são as duas figuras que eu assim, me apoio para as minhas pesquisas aqui de doutorado, eles vão falar que a refiguração dos espaços na cidade, eles acontecem de diversas formas, em diferentes escalas, e existe sempre uma sobreposição de interesses que estão mesmo na escala dos interesses econômicos, interesses financeiros, né, que muitas vezes produz essa exclusão social. Então, assim, o que a refiguração dos espaços ensina para a gente? Que os tensionamentos e disputas espaciais nos territórios das cidades brasileiras mostram como existe como uma queda de braço, né, entre as elites políticas brasileiras, entre a burguesia e o povo em geral, né? Como o modelo de produção das cidades brasileiras, ela divide e mercantiliza, né, esses espaços como se fosse um balcão de venda, de negócio, né, produzindo e aprofundando, né, formas de racismo, formas de preconceito e de injustiças sociais, né, que se reverberam de forma histórica. Né? Eu acho que eu falei, vem agora o Paulo Vitor para encerrar com os apontamentos teóricos e a gente abrir para as questões. Obrigada. Então, obrigada, Roberto. Obrigada, Paulo Victor. Você quer seguir, Paulo Victor? Ou passamos Sim. às perguntas? Ok. Só mais uma. Só me passa, por favor, tá? Aqui o passador da página. Isso. Bom, além desses aspectos que atrás sobre o direito à cidade, sobre as disputas pelo território, sobre a refiguração de espaços, nós entendemos que a situação do coronavírus no Brasil, sobre os aspectos de raça, classe, eles apontam também para a confirmação do que alguns teóricos, por exemplo, como o professor Silvio de Almeida, que é um filósofo brasileiro, chama de racismo estrutural. Ele vai falar que todas as relações políticas, econômicas e sociais brasileiras, elas se dão a partir do componente racial. Por isso, não é à toa que os dados de maior letalidade, de maiores taxas de morte, pessoas negras, e também não é por acaso que as desigualdades urbanas, elas também são marcadas por esse componente racial. E um outro autor que nos ajuda na reflexão é o filósofo camaronês Achille Mbembe, que vai falar sobre necropolítica, que é, em uma fala bastante resumida, a determinação estatal de quais vidas, de quais corpos, de quais sujeitos têm direito a viver
e quais corpos devem ter a morte como fim da ação política estatal. Então, quando o governo federal aprova uma lei em que veta a obrigatoriedade de fornecer, por exemplo, água potável a uma população indígena, ele está atuando para a confirmação dessa necropolítica. E o Brasil é um país em que nós temos visto uma crescente nos últimos anos do que nós chamamos de banalização do ódio, ou trazendo aí e atualizando um conceito da filósofa alemã Hannah Arendt de banalidade do mal, ou seja, é o espraiamento das ideias de ódio ao indiferente, da normalização do ódio contra o outro, que vai assentando um caminho para a própria necropolítica e as ações de violência e de ódio. Aqui são alguns sites de iniciativas populares, mas a gente deixa aí que depois acredito que ficarão disponíveis. Por fim, uma poesia de Sérgio Vaz, que nós entendemos que resume bem essas questões de território, raça, classe, quando nós falamos do Brasil e quando nós falamos do coronavírus no Brasil, não poderia ser diferente. Sérgio Vaz é um poeta de áreas periféricas de São Paulo e ele diz, o título da poesia dele é Geografia da Dor. Ele diz, a fome sabe onde o pobre mora e a felicidade não sabe andar nos becos e vielas. A geografia da dor registra no mapa gente viva com a barriga morta. O arroz e o feijão alegam não ter nada a ver com isso. Quem se importa? No vazio do garfo e da faca, o tempero da revolta. Então, Uta e todo mundo que nos ouviu, agradecemos. Aqui são algumas das fotos que tratam um pouco sobre isso que nós estamos falando. Obrigado. Então, obrigada, Paulo Victor, obrigada, Roberta, para suas informações. E agora temos tempo para perguntas dos palestrantes. Eu vou ler uma pergunta de Almute, que ela se refere a essa folha de Roberta dos leitos em Morumbi, se eram 14 leitos por mil habitantes ou 14,54%. Acho que era um pouco confundido com esses dois números. Talvez, Roberta, você pode contestar. Responder, desculpa. Tá, posso sim. Tem até outra pergunta do Almut, eu vi que ele botou aqui no chat, logo no início, ele preocupado com os quilombolas. Eu estou lendo aqui, tá? Os quilombolas não são cidades. O tema é corona nas cidades. Bom, Almut, Raida, bom, o que a gente sabe é que os quilombolas, eles não estão localizados só fora da cidade, né, em áreas rurais ou afastados de centros urbanos. Por exemplo, na cidade que eu morava no Brasil, que se chama Aracaju, onde está a universidade que eu faço doutorado, a gente tem dentro da cidade de Aracaju quilombolas no centro da cidade, né, que inclusive são reconhecidos por isso, pelas instituições e pelo Estado. Então, quando o Paulo Victor fala dos quilombolas, ele não necessariamente está falando dos quilombolas que moram afastados, mas também os urbanos, né, que moram nos grandes centros urbanos do Brasil. Bom, agora aqui sobre... Quem é que está passando? É Paulo? Ele que passou e colocou aqui? Isso. Tá. Qual foi a pergunta? Os leitos em Morumbi eram 14,54 leitos por 1.000 habitantes. Sim. A Roberta disse as duas coisas, mas tem diferença do fator entre as duas coisas? Bom,
eu não entendi. Bom, a gente está falando de uma pesquisa. Paulo, você vai falar? A UTA falou sobre qual era a questão de Almut. Na verdade, são 14 leitos por 1.000 habitantes. Sim, sim. Não é percentual, é número absoluto. Ou seja, para cada 1.000 pessoas no Morumbi, você tem cerca de 14 leitos hospitalares. Isso. Ok. Obrigada, Almut, pela pergunta. E alguém mais tem perguntas? Aqui veo que pessoas já estão escrevendo. A ver. Aqui a Marília escreve: Roberta, como urbanista, você enxerga uma alternativa de melhorias, de melhorar nos espaços urbanos nesse cenário de crise. É interessante Marília. isso. Uhum. Sim, Marília, obrigada. Marília é minha colega do doutorado. Marília, eu enxergo várias saídas, na verdade, para os nossos problemas. Claro que a curto prazo, médio prazo, bom, a gente já tem, na verdade, muitas coisas acontecendo que subvertem, né, essa lógica de produção do espaço de forma excludente. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade de mostrar mais na frente algumas iniciativas que nascem na unidade de vizinhança, ou seja, nasce no bairro, nasce no lugar onde as pessoas estão sofrendo porque não conseguem chegar na unidade de saúde para ser testado, ou porque não tem leito suficiente, porque mora em lugares informais. Então, eu acho que essas pessoas, na verdade, os movimentos sociais, as organizações sociais, elas guardam uma potência, Marília, que, ao meu ver, são transformadoras, assim, porque essas pessoas, a partir, muitas vezes, das periferias, das vilas, das favelas, dos aglomerados, que a gente vê ações, atitudes, projetos que tentam resgatar com muita criatividade, solidariedade, afeto e muita imaginação política, né, para tentar subverter essa ordem, né? Então, eu acho que mais na frente a gente vai ter a oportunidade. Pronto, alguém colocou, acho que foi Paulo Vitor. A gente mapeou aqui iniciativas populares de organização e resistência no Brasil inteiro. E aí está o link, eu acho que depois o Guta vai deixar a nossa apresentação no site da Cobra e vocês podem pesquisar. A gente tem ações belíssimas acontecendo de resistência, né, e luta, e que, ao meu ver, eu acho que daí é uma saída, é uma alternativa importante que a gente não pode deixar de considerar. Sim, acho que isso já foi a resposta à questão de Jan. Ele é membro de Cobra e acho que escreve de Guatemala City, se estou lendo bem. Sim, como é essa questão de resistência, se cresce a resistência contra este governo fascista e sua política desastrosa frente à pandemia, porque aqui é incrível o poder que tem esse governo ainda. Talvez o Paulo Victor pode responder. Isso, Uta. Eu vou juntar a pergunta de Jean com isso que você coloca de como é possível um governo
que age com tantas políticas desastrosas, como colocado por Jean, tem certo apoio em partes da população. Eu entendo que é justamente por conta da nossa história de desigualdades. O Brasil é um país que se formou em cima de desigualdades. Eu costumo dizer que não haveria o Brasil como nós temos hoje o Brasil, como ele é dessa forma, se a sua história não fosse história de desigualdades. Então, a população negra, a população indígena, as mulheres, as pessoas gays, lésbicas, transexuais, essas pessoas sempre foram vítimas de ódio. E esse ódio, ele não começa com o atual presidente. Ele começa há muito tempo. O que nós temos nesse momento é que nós temos o líder do governo, alguém que estimula esse tipo de ação, esse tipo de política. Então, Roberta já fala aí das resistências. Nós costumamos dizer, na verdade, há uma afirmação aqui no Brasil que eu entendo como uma afirmação bastante preconceituosa com as populações mais pobres, de que o brasileiro ele é preguiçoso. Essa é uma afirmação extremamente preconceituosa que guarda ódio contra as populações mais pobres. O coronavírus, a pandemia, é uma prova de que a população brasileira, quando desafiada, quando colocada a sua vida em risco, ela atua para defender a sua vida, da sua comunidade. Essas iniciativas que estão na tela são exemplos disso. Ou seja, mesmo quando o governo lhe nega direitos, quando o governo age contra a sua vida, as pessoas se organizam para defender a sua vida. Então, todas essas iniciativas que estão listadas aí, nenhuma é uma iniciativa governamental. Todas são iniciativas da própria população. Bom, a DDC escreveu, Paulo, você poderia comentar um pouco mais sobre como a pandemia está afetando as trabalhadoras domésticas, cuja imensa maioria são mulheres negras. Por favor, Paulo, de novo. Obrigado pela pergunta, Dítse. O que é que aconteceu com a pandemia no Brasil? A partir principalmente de março. Hoje, dia 16 de julho, completam 4 meses que os governos começaram a determinar isolamento social, ao menos aqui no Nordeste. Com a pandemia e a necessidade de distanciamento social, com os governos pedindo para as pessoas ficarem em casa, aquelas pessoas que, por exemplo, trabalham no serviço público, trabalham na prefeitura, no governo do estado, etc., essas pessoas, os próprios órgãos públicos, começaram a organizar, algumas para irem trabalhar, outras para trabalhar de casa, no que se chama de home office ou teletrabalho. Algumas empresas começaram também porque precisaram fechar, e se as empresas ficassem abertas, elas poderiam ser multadas, ser fechadas. Então, as empresas fizeram o quê? Algumas demitiram trabalhadores, outras começaram a organizar as pessoas para trabalhar em suas casas. O que aconteceu também foi que no setor privado, muitas pessoas ou foram demitidas ou tiveram seu salário reduzido. Mas e as trabalhadoras domésticas que não estão nem no poder público, nem numa empresa? Ou seja, elas trabalham dentro de uma casa. O que aconteceu aí foi que se chamou a atenção, os movimentos sociais, as organizações populares começaram a chamar a atenção para a necessidade de políticas públicas que protegessem essas trabalhadoras domésticas, porque elas não estão nem no poder público, nem numa empresa privada.
Aqui no Brasil, até pouco tempo, as trabalhadoras domésticas, por exemplo, não tinham direito a várias garantias que todos os outros trabalhadores têm. Mas mesmo com a lei, você ainda tem muitas trabalhadoras domésticas que não têm nenhuma garantia trabalhista. Então, se a patroa ou o patrão resolver demitir amanhã, demite e essa trabalhadora sai sem nenhum direito. E como colocou o Dixie, a maioria das trabalhadoras domésticas são trabalhadoras negras. E com a pandemia, ocorreu que muitos patrões e patroas decidiram por obrigar aquelas trabalhadoras domésticas negras a continuar trabalhando, ou elas seriam demitidas. E elas sendo demitidas, como elas não têm direito quase algum, elas não teriam como acionar judicialmente, elas estariam desprotegidas. O que é que aconteceu em 3 estados? Já para finalizar com a pergunta de Dides. 3 estados, Pará, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Esses 3 estados aprovaram leis, todos os estados do Brasil aprovaram leis estabelecendo o que era serviço essencial, ou seja, aquilo que precisava continuar funcionando. Farmácias, padarias, supermercados, postos de gasolina, coisas que você precisa de qualquer jeito. Mas esses 3 estados, Pará, Rio Grande do Sul e Pernambuco, incluíram o serviço doméstico como serviço essencial. Ou seja, as trabalhadoras domésticas eram obrigadas a ir trabalhar nesses 3 estados. E o que foi que nós tivemos? Que a Socorro, ela era do Pará, então ela estava obrigada a ir trabalhar, inclusive por uma lei do governo, veio a falecer. E a Mirtz, de Pernambuco, outro estado que colocou o serviço doméstico como um serviço essencial e teve o seu filho morto. Por quê? Porque Mirtz, ela era obrigada a ir trabalhar, mas a escola do filho estava fechada. O que é que ela tinha que fazer? Levar o filho para o trabalho. Então ela precisou descer com o cachorro da patroa, deixou o filho com a patroa e ela não viu mais o filho vivo. Bom, infelizmente chegamos ao final do evento já. Eu acho que vimos hoje que o coronavírus não é só um problema de saúde, mas também de desigualdade, e isso precisa de respostas políticas. Agradeço aos colegas brasileiros por a sua contribuição informativa. Roberto e Paulo Victor, muito bom, muito bem feito. Obrigado, Fabian e Tília, pelo suporte na tradução e na técnica. Espero voltar-nos a nos encontrar de novo em outra oportunidade e seguiremos juntos na luta. Tá. Obrigado, Uta. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigada também. Obrigada mesmo. Eu acho que